Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós nesse dia. Amém. Que alegria que nesse dia 4 de julho, primeiro domingo do ano de 2026, nós podemos mais uma vez estar reunidos para ouvir a mensagem do Senhor. Mesmo que de forma online, nós queremos que Deus possa produzir um pouquinho de sabedoria ao nosso coração e que nesse ano nós possamos viver com essa mesma sabedoria que vem do nosso Senhor. E é por isso que eu gostaria de trazer uma mensagem que se encontra numa oração que Moisés fez, que se encontra lá no Salmo de número 90, e uma partezinha dele no versículo 12, ele vai dizer assim: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Cada ano que começa, nós parece que recebemos como se fosse uma folha em branco, e ao longo daquele ano nós podemos escrever a história da nossa vida. Assim como nós recebemos lá em 2025 e escrevemos nesse ano as nossas histórias, nossas alegrias, nossas dores, nossos momentos de tristeza, mas também de conquistas. E em 2026, mais uma vez, nós recebemos essa folha em branco, que para muitos pode gerar grande expectativa, mas também pode causar, de certa forma, medo. Como nós vamos aproveitar da melhor forma possível essa folha em branco? Verdade é que muitas pessoas planejam, muitas pessoas prometem, mas muitas se sentem inseguras diante de um novo ano, diante das promessas e planejamentos que se fazem. E talvez possa surgir uma pergunta no final das contas. Afinal, quem é que escreve a minha história? Será que sou eu mesmo que escrevo? Será que é Deus quem está escrevendo a minha história? Será que somos Deus e eu escrevendo? Ou talvez sejam tantas outras influências que nos empurram a escrever muitas vezes coisas que nós nem nos orgulhamos. Verdade é que planejar é fácil. Difícil para nós é mesmo a gente continuar perdidos. Difícil é quando a gente continua perdido por dentro, apesar de ter planejado. Nós somos hoje talvez a geração com mais informação que já existiu. Nós temos mais informações ao toque da nossa mão, nos nossos celulares, que nenhuma geração anterior pensou que pudesse ter informações como essa. Nos últimos anos nós evoluímos em tecnologia em questão de um século, talvez mais do que milênios antes, eles foram capazes de evoluir. Mas tudo isso não significa que a gente está se tornando pessoas mais sábias, que vivem melhor, mas apenas pessoas com mais informações. E até mesmo quando a gente pensa em Deus, é bem provável que nós sabemos mais sobre Deus, só que nós temos menos relacionamento com Deus. E talvez é a realidade da sua vida ou de muitas pessoas que você conhece, que nós conhecemos muito mais sobre Bíblia, só que nós erramos com muito mais facilidade, apesar de ter conhecimento bíblico. Aí a gente chega numa infeliz conclusão, que não é a falta de conhecimento, mas é uma falta de formação do nosso coração. Nós não precisamos adquirir mais informações, conhecimento, inteligência, mas Deus nos convida no ano de 2026 a nós podermos formar ainda melhor o nosso coração. E exatamente é por isso que Moisés ele escreve essa oração. Ele não pede mais tempo, ele não pede mais informações, mas ele pede algo muito mais profundo quando a gente olha para essa parte do Salmo de número 90, verso 12. Ele começa dizendo: ensina-nos. E é interessante porque se ele usa esse verbo ensinar, que Deus deveria nos ensinar, nós somos como aprendizes, nós somos alunos, nós temos muito ainda que aprender. E a verdade é que sabedoria, ela não é aprendida a partir de uma enciclopédia. Ela não é aprendida apenas, também, mas apenas abrindo a Bíblia e lendo ela de Gênesis a Apocalipse, talvez 2, 3, 5, 10, 20 vezes. Não é a partir daí apenas que vem a nossa sabedoria. Mas a nossa sabedoria, ela nasce de um relacionamento com Deus.
e não de mais métodos, de mais aprendizagens. Nós somos chamados por Deus a ser aprendizes, a sermos alunos, onde o próprio Deus, Ele nos ensina por meio de um relacionamento com Ele. E a continuidade desse versículo nos diz, e eu acho essa parte talvez a mais bonita delas, ensina-nos a contar os nossos dias. Você já se perguntou por que Deus fala contar os nossos dias? Porque poderia ser contar os nossos segundos, contar os nossos minutos, ou até mesmo de uma forma maior, espaços de tempo maior. Ensina-nos a contar os nossos meses ou o nosso ano mesmo. Mas exatamente essa porção de tempo que é um dia. E eu creio que aqui Deus nos ensina a contar os nossos dias para a gente não ficar tão preso de uma forma talvez até mesmo perfeccionista nos mínimos segundos, milésimos de segundos, ou tão espaçados como um ano que a gente no final das contas não consegue nem calcular direito tudo que a gente fez. Mas parece que esse espaço de 24 horas, esse espaço de um dia, onde o dia nasce, ele amadurece quando o sol está lá a pino e ele volta a se desfazer, e vem a noite, onde nós temos um tempo de produzir, mas também um tempo de descansar, um tempo de fazer as nossas ações durante o dia e ao final do dia também podermos avaliar aquilo que nós fizemos. Um espaço de um dia que nós conseguimos nos lembrar de tudo aquilo que nós fizemos e ainda ter um projeto de ação. Por isso talvez segundos, minutos não nos permitiriam fazer mais do que planejar ou executar. E períodos grandes não nos permitiriam talvez olhar com grande atenção para tudo que acontece. Por isso que Deus nos convida a gente olhar a cada novo dia e aprender a contá-los, trazendo essa sabedoria de a cada dia poder avaliar, ajustar, aprender e crescer um pouquinho mais. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração. Na Bíblia, o coração é a sede dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas também da nossa vontade. Hoje a gente sabe que tudo isso é feito pelo nosso cérebro, mas a Bíblia usa essa linguagem do coração novamente não para ser mais informação ou para a gente dizer que essa informação está errada, mas para a gente poder entender isso com sabedoria. Assim como o coração leva sangue por todas as partes do nosso corpo, assim também o nosso coração sábio, ele vai levar a sabedoria para todas as áreas da nossa vida. E um coração sábio, um coração que é cheio de virtudes. E só a sabedoria não nos adiantaria, mas como muitos inteligentes, sábios, intelectuais do passado disseram, que junto com a sabedoria nós somos chamados a ter coragem para colocar essa sabedoria em ação. Nós somos chamados a ter justiça, para que essa justiça não seja apenas para querer coisas ruins, mas é exatamente um coração justo que busca fazer o bem a todo mundo. E um coração temperante, um coração que sabe se controlar. Um coração que sabe o que é bom na medida correta. Sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Esse é o desejo que Moisés tem quando faz essa oração. E assim como diz Provérbios também, um outro livro que nos ensina a ter sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que esse temor possa nascer quando ele envolve o nosso caráter, ele envolve uma fé viva em nossos corações. E nesse ano de 2026, a gente possa aprender, porque o Senhor quer nos ensinar, aprender a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar esse coração sábio. A cada novo dia, que a gente possa avaliar, ajustar, aprender, crescer um pouco mais. E aqui vem uma grande verdade que eu gostaria que você levasse para a sua vida. Um coração sábio não tenta escrever o ano, ele entrega a caneta a Deus. Que essa possa ser a vontade do nosso coração. Um coração sábio não tenta escrever o ano, entrega a caneta a Deus, porque Ele quer escrever a nossa história. Só que aqui a gente poderia entrar num grande erro, achar que nós podemos fazer todas as coisas sozinhos. E nós confiaríamos na sabedoria que nasce da nossa própria força, da nossa própria inteligência. E não é isso que Deus deseja para nós. É por isso que nós olhamos para Cristo como nosso Salvador, porque Ele vem
e nos dá a direção pela qual nós precisamos viver. Jesus, que também nasceu, que também viveu nesse mundo, e lá na palavra de Deus nos diz que ele crescia em sabedoria. Olha só, Jesus também aprendeu a sabedoria, também aprendeu a contar os seus dias para alcançar a sabedoria. Cresceu em estatura, porque ele crescia fisicamente, e ele crescia na graça diante de Deus e dos homens. Por isso Jesus se torna um modelo para nós, do nosso Salvador, de que aquele que vai à nossa frente. E assim como ele cresceu em sabedoria, em estatura e na graça diante de Deus e das pessoas, nós também somos chamados a crescer em sabedoria, em estatura e na graça diante de Deus e das pessoas. Mas não só isso. Jesus viveu a vida completa dele diante do Pai. Não no piloto automático, mas diante de Deus, na presença gloriosa de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Aquilo que nós dissemos, conversamos lá no início, se nós queremos um coração sábio, ele não nasce de métodos, mas ele nasce da presença constante de Deus nas nossas vidas. E a sabedoria, sem a cruz, ela vira peso moral nas nossas vidas. Cristo não veio para nos ensinar uma sabedoria perfeita. Jesus Cristo veio morrer e se sacrificar pela nossa tolice. Na cruz, a nossa falsa autonomia, a nossa falta de sabedoria é julgada e perdoada. E na cruz, ela não nos ensina a viver melhor, mas Jesus Cristo nos salva porque nós não sabíamos viver. E é exatamente desse Salvador que nós precisamos. Em Cristo, nós podemos soltar a caneta, porque o Pai, Deus, Ele é fiel. E quando nós aceitamos a salvação que há em Cristo, quando nós aceitamos a redenção que há em Jesus, quando nós entendemos que a sabedoria dele e ele morre na cruz para morrer pela nossa tolice, aí sim, quando nós aceitamos tudo isso que Jesus faz em nosso lugar, essa troca maravilhosa que ele tem por nós, nós recebemos o seu Espírito e ele produz uma verdadeira sabedoria em nós, não uma perfeição, mas nos mostrando a direção de como nós devemos viver. E um coração sábio com isso, ele aprende, ele ajusta e ele confia. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. E esse é o meu desejo a nós como comunidade de Orleans, a você que assiste a essa mensagem, que você possa se deixar conduzir na direção do Espírito Santo. Nós não vamos alcançar a perfeição, mas nós podemos ser deixados guiar pelo Espírito Santo. Menos controle talvez e mais escuta. Um crescimento diário, não apenas um salto espiritual que a gente pode ter, mas a cada novo dia crescer no Senhor. Por isso, eu gostaria de encerrar deixando 3 conselhos básicos. O primeiro deles, consagre o seu dia ao Senhor antes de planejar o seu mês. A cada novo dia, consagre esse novo dia ao Senhor antes de planejar o seu mês. Consagre esse ano de 2026 ao Senhor, mas a cada novo dia, consagre o dia ao seu Senhor. Avalie o dia sem condenação, mas com honestidade. Ao final do dia, não faça uma avaliação com um juízo muito elevado sobre você, mas com o olhar misericordioso que Deus tem sobre nós, pedindo para que no dia seguinte Ele possa nos ajudar naquilo que nós tropeçamos no dia de hoje. E o mais importante, busque constância, perseverança e não aceleração. Muitas vezes nós falhamos porque nós somos acelerados em vez de sermos constantes. Melhor é crescer 1% a cada dia ao longo do resto das nossas vidas do que alcançar grandes proporções num dia só e depois a gente desistir. Eu tenho um chamado a ti, eu tenho um chamado à sua vida, que nesse novo ano você não se prenda tanto mais em metas, mas que você possa se render diante do Senhor. Que a gente não coloque metas, muitas vezes inalcançáveis, planejamentos que geram ansiedade no nosso coração, mas que nós possamos nos render diante de Deus. Que essa página em branco possa pertencer ao Senhor teu Deus, pois afinal de contas, um coração sábio não tenta escrever o ano, mas entrega a caneta a Deus. Eu te convido a orar. Senhor Deus, eu te agradeço porque nesse dia 4 de janeiro,
ou o dia que talvez outras pessoas estão assistindo, mas nesse início de ano, que nós possamos entregar a caneta da nossa vida nas mãos sábias de Ti, ó Senhor. Que Tu possa escrever com o Teu Espírito Santo a história da nossa vida. Que nós possamos nos render diante de Ti a cada novo dia. Que cada novo dia sejam entregues nas Tuas mãos de graça, benevolência e misericórdia. Obrigado porque Jesus Cristo morreu por aqueles que são tolos, por aqueles que não conseguem alcançar uma vida sábia. Obrigado porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós, nos trazendo a salvação que nós não poderíamos conquistar. Te agradecemos, Senhor, pela salvação, pela vida nova e que nesse novo ano nós possamos vivê-lo para Ti, deixando a caneta nas Tuas mãos. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa abençoar esse novo ano de 2026, a tua vida e a vida dos teus familiares. Domingo que vem, nós mais uma vez nos reunimos de forma online e no dia 18 de janeiro nós nos reunimos presencialmente no nosso culto lá no templo. Que Deus te abençoe.